Bom dia, meu povo. Boa segunda-feira para vocês. Então, gente, vamos terminar, né, a análise lá do poema do Juca-Pirama, né? Aqui é um dos cantos mais marcantes, que é o canto 7, né? A gente viu aula passada esse canto 4, maravilhoso, muito bom, né? E só relembrando um pouco, né, o Juca-Pirama ele é um indígena, né, um índio, que era da tribo Tupi, né? E ele é capturado pela tribo Timbira. E os primeiros cantos é justamente a introdução, né, que a gente não viu, né? A gente pegou só o canto 4 que é para ter essa noção de como era vista a figura do indígena, né? Do índio na para os romanos. Então a gente viu que ele foi um cara que enfrentou várias batalhas, tal, que ele era muito sagaz e que aqui a gente teve uma questão, né? Que ele no momento em que ele estava fazendo o canto da morte dele, né? Que seria justamente o auge da sua forma guerreira, né? Ali, para justamente ser sacrificado e sofrer antropofagia, só lembrando, né? Antropofagia, ao contrário do canibalismo, ela não é feita para alimentar a pessoa, não faz porque está com fome, mas é um rito em que se consome a carne humana, são coisas diferentes. É o canibalismo quando você consome a carne humana para matar a sua fome. Aqui existe todo um ritual, tipo, eles não precisavam realmente estar matando ali ele, mas eles comiam ali porque acreditavam que iriam absorver as habilidades daquele guerreiro, né? E ficarem mais fortes. E aqui a gente tem o primeiro detalhe crucial, que é a diferença de cultura, né? Isso é uma coisa totalmente animalesca pra gente. Só que para eles era visto como algo normal. Não, você vê que aqui quando eles falam, quando ele fala que vai morrer, não sei o que e tal, pererê, ele fala com relativa tranquilidade. E Juca Pirama, a gente teve justamente essa questão. E o Juca Pirama, ele se comporta, no momento do final da sua morte, como se fosse um, um europeu. Um europeu, um brasileiro médio. Ele chora por causa do pai, né? Isso, nesse momento aqui, não poderia existir, né? Porque ia demonstrar fraqueza. Isso para a cultura indígena, para nós seria um sinal de grandeza, né? Você implorar porque você está preocupado com seu pai, seria um sinal de grandeza, né? Dizer, ó, eu fico aqui, deixa meu pai morrer que eu me entrego. Não, aqui isso é visto como covardia. Então, o que é que acontece aqui, né? Ele volta para onde o pai estava, pai cego, né? Lembrando que o pai dele era cego. Quando ele encontra o pai começa a desconfiar que o filho está estranho, que o filho chegou tarde. Ele disse que estava caçando, mente pro pai, né? Até que durante a noite, o pai sente o cheiro das tintas, né? Passa a mão na cabeça dele, vê que foi raspada. Eles, pô, então teve um. Você foi, passou por um ritual e o que foi que aconteceu? Aí o Juca Pirama tenta dar enrolada, mas acaba contando pro pai dele, ó, pai, eu pedi pra viver e eles me liberaram. E a gente vai ter a reação do pai dele. É interessante porque a reação do pai dele é uma esculhambação. Aqui não sei quantas estrofes aqui, 6, 7, 8 estrofes, né? Uma, duas, três, quatro, cinco, 6 estrofes de esculhambação. Por quê? Porque essa é a diferença da cultura. Então, por mais que a gente tenha elementos de branqueamento no índio, durante a visão romântica, né? Por exemplo, aqui a questão ele fala Deus, né? É que a só alegria que Deus lhe deixou, né? Então, falando Deus ditamente cristão, né? Por mais que a gente tenha esses momentos, em vários outros momentos, e na maioria deles, pelo menos na poesia, o índio ele se comporta muito como um indígena mesmo. Claro, aqui, lembrando, o romantismo ele trabalha com idealizações, ele idealiza muito. Então, não, esse não é um índio real de fato, mas é um índio idealizado, cheio de características heróicas. Então ele pega a visão de honra do índio, mistura com elementos ali da Europa, da Idade Média da Europa, traz esses elementos, né? Então o índio ele fica um pouco formal às vezes, né? E, principalmente no Juca Piromania a gente tem algumas outras obras que não, ele não fica tão formal, mas a gente vê uma formalidade que é uma formalidade que parte muito da idealização da Idade Média também, do romantismo europeu, que idealiza a Idade Média, porque a Idade Média também não era como eles idealizavam.
Você vai pegar um livro romântico e eles tentam reproduzir esse ar cavalheiresco, né? Como, por exemplo, Os Três Mosqueteiros. Ele tenta reproduzir essa ideia cavalheiresca, só que acaba não sendo como era na Idade Média, é uma idealização, entendeu? Então, muito bem. Então, nós temos o Juca-Pirama como um guerreiro com elemento de honra, voltando depois de ter se humilhado e chorado. E pela vida do pai. E aí vai ter a reação do pai, em que na nossa cultura seria de alegria, né? Ah, meu filho está vivo, graças a Deus. E aqui a gente vai ver como o pai reage, né? Que eu já adiantei quais são as exclamação, mas prestem atenção no nível da esculhambação que o cara vai dar. Se você acha que seu pai já lhe esculhambou na vida, então se prepare. Ó, tu choraste em presença da morte, na presença de estranhos choraste. Não descende o covarde do forte, pois choraste, meu filho não és. Possa tu, descendente maldito, de uma tribo de nobres guerreiros, implorando curais forasteiros, ser presa de vis a Aimorés. Lembrando aqui que ele no caso, ele foi capturado pelos Timbiras, mas os Aimorés eram a contrária dos Tupis, né? Que ele fala aqui, né, sobre os Aimorés no canto anterior também, em dado momento. Então, explicando aqui um pouco o jogo, vou fazer logo o jogo estrofe por estrofe para ficar melhor, porque quero ver se eu ainda pego o sofrimento aqui. O sofrimento é meio grande, mas vamos indo. Possa ele, continua, né? O choraste, então, o choro aqui nesse momento representa a fraqueza. Interessante porque no final, o Juca Pirame, ele volta, né? E em dado momento, o pai chora quando ele volta e começa a derrotar vários Timbiras, um atrás do outro, um atrás do outro, e tipo, até que ele seja mostrado digno do sacrifício. E aí o pai dele chora. E ele chora também. Ele fala: essas lágrimas não são lágrimas de desonra. Entendeu? Então não é o fato de chorar, não é que ele o homem não chora, é porque ele chorou em presença da morte, em presença de estranhos. A forma que ele chorou é que causa a desonra dele. Então ele diz assim: não descende o cobarde, né, o covarde do forte, pois choraste meu filho. Então aqui ele está tirando ele como filho. Você não é mais meu filho. Não tem como você ser meu filho. Algo de errado está acontecendo aí. Ele continua: possa tu, descendente maldito da tribo de novos guerreiros, né, os tupis, implorando a curais forasteiros, seres presos de vis aimorés. Ele está dizendo o que ele está desejando que ele seja preso pelos aimorés, que eram muitos vis. Então, que já é outra tribo. Era a tribo rival deles, ou seja, a tribo dos tupis. E tinham nada contra assim, os tupis, capturou ali, porque achou que era um guerreiro potente. Tirou ele, porque viu, esse é covarde. Aí possa tu, isolado na terra, sem arrimo e sem pátria vagando, rejeitado da morte na guerra, rejeitado dos homens na paz. Aqui é interessante. Isso aqui é muito, nem idade média, já é idade antiga. Porque é a ideia de que na guerra, a honra está em morrer. Então, se você luta muito e nunca consegue morrer na guerra, é como se você fosse amaldiçoado. Ele está justamente soltando aqui, ó, sem arrimo, não, sem arrimo, sem pátria, arrimo ela sem algo fixo, né? Então, que você seja basicamente um vagabundo, não um vagabundo no sentido de não ter trabalho, mas que vive vagando, de fato. Então, ele amaldiçoa ele, mandando ele ser rejeitado da morte, né, na guerra, e que ele seja rejeitado na paz, né? Então, tipo, você não morra na guerra, não consiga morrer de forma honrada, e que vive em sofrimento sendo rejeitado. Aí, ser da gente, o espectro execrado, né? Espectro é um tipo de fantasma, é uma criatura fantasmagórica, né? Geralmente de cor preta, né? Execrado, né? Aí não encontres amor nas mulheres, teus amigos, se amigos tiveres, tenham alma inconstante e falaz. Ele está dizendo o quê? Que seus amigos eles não sejam de confiança, que eles não tenham o espírito firme, né? Isso aqui ser falaz, né? Ser inconstante é uma coisa muito pesada, né? Para as pessoas. É uma falha de caráter grande. Quando você pensa em um guerreiro, né? Um guerreiro ele tem que ser constante, né? Você tem que confiar nele. Não encontres doçura no dia, nem as cores da aurora te ameguem. E entre as larvas da noite sombria, nunca possa o descanso gozar. Não encontres num tronco uma pedra, posta ao sol, posta às chuvas e aos ventos, padecendo os maiores tormentos,
onde possas frontes pousar. A fronte pousar. Então ele está dizendo o que aqui? Que você não sinta doçura no dia e que nada te amegue, nem as cores da aurora, né, do amanhecer, tá ali. E de noite, quando você for descansar à noite, né, tipo, que você descanse, né, entre as lavas da noite sombria, justamente para você não conseguir ter esse descanso. Ele fala para não encontrar um tronco, né, onde ele possa tapar o sol no olho, tipo, não se encontre nada que possa tapar o sol sempre esteja aqui, tá? Que só que eu fico assim. Exatamente, que eles não encontrem um tronco, nada para descansar. E a teus passos a relva se torre, murcho em prados, a flor desfaleça, e o regato que límpido corre, mais te acenda o vezano furor. Então ele está falando o quê? Ó? Vamos partir por partes. Não esqueci o que é vezano aqui. Deixa eu ver se eu botei aqui. Peraí, deixa eu dar uma olhada. Ah, delirante, o delirante. Então, ele está dizendo que por onde ele andar, na relva, né, que é aquela, se fosse um matinho, né, que torre. Ou seja, quando você andar, pegue fogo, meu querido. Que murche em tudo, você olhar, passar a mão de flor, que murche. E que o regato, né, regato é um pequeno rio, né, límpido, né, que é onde as pessoas bebam, em vez de você ficar tranquilo, né, que acenda o vezano foram delirante aí. Suas águas depressa se tornem, ao contato dos lábios sedentos, lago impuro de vermes nojentos, de onde fuge com asco e terror. Então aqui, pega aqui para beber aguinha, quando ele botou a boca, virá o quê? Uma coisa podre, um lago podre, cheio de vermes. Ele senta nojo, não consiga saciar a sede nunca. Sempre o céu, como um teto incendido, crespa e puja teus membros malditos, e o oceano de pó denegrido seja a terra ao ignavo tupi. Miserável, faminto, sedento. Manitos são fantasmas também, né? Só que eles são fantasmas mais dessa tradição indígena, né? É como se fosse, não chegou a ser demônios, eles seriam equivalente a uma coisa que a gente tem em grego que chama daimon, que eram entidades que elas mexiam com seres humanos, né? Eram como se fosse um fantasma, só que sem ter sido uma pessoa antes, né? Eles eram, não chegava a ser exatamente um demônio, mas era uma entidade ruim. Sim, Manitus lhe falem, Manitus não, desculpa. O Manitus, no caso, ele é uma entidade boa, estou confundindo. O Manitus é uma entidade boa, na verdade. Que ele fala, Manitus lhe não falem nos sonhos, ou seja, as entidades boas, que seriam como se fosse assim, porque é muito difícil você fazer essa comparação, mas seria um equivalente a anjos, vamos dizer assim, né? Que eu confundi com a outra, né? É o espectro, né? Ele vai dizer espectros medonhos, mas tem um termo que é oposto da tradição, que é, não sei se é espectro, né? Ele está dizendo o quê? Que o céu não tem uma nuvem, sempre castigue os membros dele, né? E o oceano de pó denegrido, né? Porque de pó denegrido, o oceano de pó denegrido seria deserto, né? Então, deserto seja a terra do ignavo, né? Do covarde tupi. Miserável faminto estendendo, manitos lhe não falem nos sonhos. Então, quer dizer o quê? Que as entidades boas não lhe falem nos sonhos. E do horror, os espectros medonhos traga sempre o covarde até si. Aqui a gente tem o quê? A gente tem a aqui antítese. Você tem um manto e espectros. Então, enquanto os mantos para não falarem nos sonhos, os espectros, eles sempre tragam a ele a noção de que ele é um covarde. Ele continua: um amigo não tenhas piedoso. E tá, obviamente, aqui ele está invertendo para ter o ritmo, né? Mas seria: não tenhas um amigo piedoso. Que o teu corpo na terra embalsame. Embalsame é quando você vai preparar para os ritos fúnebres, né, para ser enterrado, né? Muito comum você embalsamar antigamente e até hoje, né? Você não ser enterrado é um negócio muito pesado. É uma parada pesada. Ele pondo em vaso de argila cuidadoso, né? Que ele está falando, o arco e flecha e tacar para teus pés. Você está dizendo que não tem um amigo que o enterre, que que os amigos dele sejam realmente
é, assim, sejam realmente ruins com ele, entendeu? Não, não queiram nem enterrá-lo, deixa ele a ser comido pelas aves de rapina, né? Ser maldito e sozinho na terra, ou seja, que ele está desejando, está mandando ele ser maldito e sozinho na terra. Pois que tanta beleza chegaste, que presença da mão choraste, tu covarde, meu filho, não és. Deu para entender? Fazer a leitura agora completa, né? Ligeirinho, porque aí você já tem o conhecimento de tudo, aí vocês vão pegar mais ou menos a ideia. Tu choraste em presença da morte, na presença de estranhos choraste, não descende o cobarde do forte, pois choraste, meu filho não é. Possa tu, descendente maldito, da tribo de nobres guerreiros, implorando cruéis forasteiros, serem presas de vis amorais. Possa tu, isolado na terra, sem arrimo e sem pátria vagando, rejeitado da morte e da guerra, rejeitado dos homens da paz, ser da gente espectro execrado, não encontres amor nas mulheres. Teus amigos, se amigo tiveres, tenham alma em constante falais. Não encontre as doçuras no dia, nem as cores da aurora te amegue, e entre as larvas da noite sombrias, nunca posso descanso gozar. Não encontres um tronco com a pedra, posta ao sol, posta às chuvas e aos ventos, padecendo dos maiores tormentos, onde possa a fronte pousar. Que a teus passos a relva se torre, murcha em prados a flor desfaleça, e o regato que ímpido corre, mais te acenda o vesano furor. Suas águas depressa se tornem, ao contato dos lábios sedentos, lago impuro de vermes nojentos, donde fujas com asco e terror. Sempre o céu, como um teto incendido, se puxa teus membros malditos, e o oceano de pó denegrido seja a terra do ignável tupi. Miserável, faminto, sedento, mânitos lhe não falem nos sonhos, e do erro os espectros medonhos tragam sempre o cobarde após si. Um amigo não tenha piedoso, que o teu corpo na terra embalsame, pondo em vaso da argila cuidoso, arco e flecha e tacar para teus pés. Ser maldito e sozinho na terra, pois que tanta vileza cegaste, que em presença da morte choraste, tu, cobarde, meu filho não és. Então deixa aí essa exclamação. É, já falei, né, do final, como é o final, né? Ele, depois disso, ele sai. Na verdade, o pai pergunta para onde é e manda ir lá para falar com o chefe Timbira, manda o chefe Timbira sacrificar o filho dele. O pai vai lá, é uma coisa absurda para você ver. É o confronto, pra gente é absurdo, lá era o normal. Eles tinham outras noções diferentes. Então a gente tem aqui um elemento, a cabecinha tá pequenininha aqui, vamos dar uma aumentadinha aqui, né? Então a gente tem aqui o elemento do conflito, né? Do conflito entre o que a gente considera, o que a gente consideraria uma atitude saudável, uma atitude compatível com a situação, e o que eles considerariam. Essa visão do indígena, né? Romantizada. Isso é muito legal. E aí o pai vai lá, quer dizer, você vai matar meu filho. Aí o chefe dele, não vou não. Ele vai, tu vai, não vou não. Ele faça isso por mim, meu filho. Isso faço não. Aí, nesse momento, o Juca Pirama, né? Ele, muito revoltado, se sentindo mal consigo mesmo, ele começa a atacar os timbiras. E é muito legal porque o velho, ele fica só ouvindo o barulho das coisas, porque o velho é cego, né? E aí é só ele tapa, aí ele vai escutando só a galera morrendo, a galera morrendo, a galera morrendo. E depois que ele mata um monte de gente, o Juca Pirama, né? Aí o chefe Timbira faz, realmente tu é brabo, eu vou te matar, velho, não tem condição não, tu é muito brabo. E aí o velho, ele acaba ficando lá, né? E vira história, né? É dar a entender que um outro Timbira lá adotou o velho como pai, né? Ah, vou lhe adotar aqui, você ser meu pai, eu vou cuidar de você como se fosse cuidado. Então a gente tem aqui um encerramento dessa ideia da primeira geração romântica sobre o índio, né? O indígena. Eu falo índio porque muitas vezes aparece índio nos textos antigos, né? Mas hoje em dia o pessoal não recomenda essa nomenclatura, né? É, por uma série de motivos. Mas como aparece na literatura, né? Eu acabo utilizando para
Vocês entenderem que vai aparecer e que não era uma problematização da época, uma problematização moderna. Mas enfim, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da análise aí. Deu 20 minutos, né? Não dá tempo de outro poema. Acabei estendendo um pouco, falando um pouco do final do poema e tal. E o elemento primordial, como eu falei aqui, é para você perceber a idealização, que é bem importante vocês perceberem a idealização. E o segundo ponto, para vocês perceberem, é justamente esse embate, né, entre a ideia do que seria algo saudável para a nossa sociedade e para a sociedade indígena. No caso da sociedade da época, que não deixa de ser também a nossa sociedade. E, gente, é isso por hoje. Até a próxima. Valeu!